Javan, bem-vindo a Portugal e à Antena 1. É um prazer e uma honra recebê-lo aqui, na medida em que também sou admirador do seu trabalho. Muito obrigado. Obrigado. Para mim também é um prazer enorme voltar à terrinha sempre. Eu adoro cantar aqui, adoro a receptividade do povo português. Adoro tudo, que é comida, arquitetura, tudo. Depois de uma passagem por França, pela tour do Vesúvio, disco de 2018, esta passagem que diz por Portugal. O público português tem alguma característica especial que o diferencia dos outros públicos da tour por onde tem passado? Bom, em se tratando de Europa, por exemplo, a língua é a diferença bem mais importante, né? E existe mesmo uma relação entre brasileiros e portugueses que faz a diferença, né? A gente tem uma coisa com Portugal muito, muito boa, muito profunda, cultural, ancestral, tudo, né? E eu, toda vez que venho para aqui, eu venho com alegria renovada, porque eu sei que eu vou encontrar uma terra que eu gosto muito e onde eu sou gostado também, né? E vou passar belos dias, vou comer bem, vou passear, ver essa arquitetura maravilhosa de Lisboa, Porto. É sempre um prazer enorme. O que é que gosta mais da nossa comida? Não resisto a perguntar. Bom, falar do bacalhau é redundante, mas o bacalhau que a gente come aqui é realmente espetacular. Mas aqui tem muita coisa boa, os frutos do mar, o peixe, né? A culinária portuguesa é conhecida no mundo inteiro, quer dizer, comer aqui é uma alegria, é uma festa. Voltando à música, depois falarmos do público, Vesúvio é um disco pop com músicas marcadas pelo amor, pela natureza, tal como é apresentado, e parabéns pelo site, gostei muito de ver a sua história de vida no seu sítio da internet. E é também o poder da natureza, mas é também um disco com algo de político. Eu não resisto a perguntar-lhe como é que vê atualmente a situação no Brasil. O Brasil está atravessando uma fase difícil, imprevisível, né? E a gente está lidando com esse momento de um governo que está trabalhando de um modo complicado, as coisas não têm funcionado bem, o que se espera do governo atual é muito pouco, né? E é isso, a gente tem que ver como é que vai ficar. Eu acho que o futuro do Brasil, se depender desse governo, pelo que se tem apresentado até agora, não é bom. E a questão ainda mais concreta da Amazónia? Aquilo é uma coisa particularmente dolorosa, né? A Amazônia é um patrimônio mundial, embora seja brasileira, e que não tem sido tratada com a devida responsabilidade, né? A gente que mora no Brasil, que conhece bem a Amazônia, a gente se sente um pouco impotente de ver que o trabalho que é feito para a preservação, para o desmatamento, para evitar queimadas e tudo, não tem sido eficiente. O governo não tem demonstrado, com relação a esse fato, uma preocupação necessária. As coisas estão caminhando de maneira um pouco perdidas, né? Eu não sei se isso vai melhorar, mas até aqui não tem deixado uma esperança tão boa. Voltemos agora ao princípio, quando ouvi a senhora, sua mãe, Virgínia, a cantar nas margens do rio em Maceió. A senhora, sua mãe, foi a sua primeira influência musical, ela distribuía as vozes, fazia os coros, foi a primeira pessoa que musicalmente admirou e que o influenciou? A minha mãe foi não só influência, como foi o grande incentivo, né? Ela via logo cedo, com 5, 6 anos de idade, ela via um potencial para música em mim, né? Ela achava que eu tinha uma vozinha bonitinha e cantava bem e tudo, e ela me incentivou muito com isso. E eu trouxe dela
o sangue musical, a veia musical. Ela era muito musical, era compositora também, dançava, cantava. E eu trouxe isso. Certamente foi a primeira pessoa que me colocou de frente essa certeza de que a música seria o meu caminho. Vocês escutavam as emissões da Rádio Nacional, que emitia a partir do Rio de Janeiro. Eu anotei alguns nomes. Jackson do Pandeiro, Luís Gonzaga, Angela Maria, Dalva de Oliveira e tantos outros, com certeza. Quem é que mais o impressionou assim no primeiro impacto? Bom, Luís Gonzaga é o nome, para todo nordestino, o nome de frente. Lá né? da região, claro. Sim, porque ele é um grande compositor, um grande cantor, um harmonizador importantíssimo. E ele trouxe a música nordestina para o mundo, né? Com a sua maneira, aquela maneira original de fazer o baião, de fazer a valsa, de fazer até o samba também, que ele fez alguns, e ele era um homem muito, muito importante. Mas na época da minha infância, que foi quando a minha mãe me apresentou todos esses cantores, o que mais me impressionava era a voz da Dalva de Oliveira. Eu gostava muito da Angela Maria também, que era a cantora da minha mãe, a cantora que a minha mãe mais gostava. Mas a Dalva tinha um vibrato emocionante, era uma cantora espetacular. Eu, muito menino, assim, muito jovenzinho, já admirava bastante a voz da Dalva de Oliveira. Ela punha a alma toda a cantar as músicas? Exato, ela cantava com a alma, o vibrato dela era emocionante. É o que eu mais me recordo, assim, de mais tocante, era o vibrato da Dalva. Foi uma das coisas que o fez ter esse sonho de ser cantor de rádio, como chamava? Eu costumo dizer que o meu canto foi influenciado pelas mulheres e não pelos cantores, né? Dalva de Oliveira, Angela Maria, e depois que eu cresci mais, que conheci o jazz, Ella Fitzgerald, Sarah Vaughan, essas mulheres me influenciaram bastante sempre. Além desse dom da música, que a senhora sua mãe descobriu bem precocemente, também tinha um dom para o futebol, chegou a jogar no CSA, em Maceió. Porquê é que a música ganhou esse duelo? Olha, é uma coisa louca. Eu era louco por futebol, vivia jogando futebol e lidava com música também ao mesmo tempo, desde cedo, muito cedo. Eu cantava assim em casa, para as amigas da minha mãe e tudo, desde 5, 6 anos de idade. Mas no dia em que eu descobri o instrumento, aos 16 anos eu descobri o violão, ali a minha vida começou a mudar. A certeza pelo futebol foi caindo, e eu fui cada vez mais me aprofundando no instrumento, estudando e tudo. Quando eu dei por mim, eu estava totalmente na música e abandonei quase que por completo o futebol. E aí passei a ficar jogando assim, peladas com os amigos, né? Futebol de várzea, mas o futebol que eu achava e todos achavam que um dia eu ia ganhar a vida com ele, isso acabou. E algum desse empurrão terá sido dado pelo salão Dr. Ismar Gato, o pai do seu amigo Márcio, que tinha uma coleção de discos fantásticas. Sim. E uma quadrifonia instalada nesse salão? Isso aconteceu quando eu tinha 13, 14 anos. Ali na discoteca na discoteca do Dr. Ismar, eu descobri o mundo. Eu sempre tive uma curiosidade pela diversidade musical imensa. E com essa discoteca do Dr. Ismar, eu pude acentuar ainda mais essa particularidade. Porque ali eu descobri a música flamenca, a música francesa, a música italiana, a música africana, o R&B, a música negra americana, a totalidade da diversidade da música brasileira, a música africana, que foi uma coisa que me encantou profundamente. Então eu descobri tudo isso ali na discoteca do Dr. Ismar. E o jazz, principalmente o jazz, os grandes autores, os grandes músicos, as grandes cantoras, descobri tudo ali. Aí a certeza pela música se acentuou de um modo irreversível a partir disso. E quando andei a aprofundar também a sua vida enquanto músico, descobri que tinha as cifras, comprava em alguma loja, em algum quiosque e foi autodidata no princípio para aprender o violão?
Eu usei de todos os artifícios para poder me aprofundar no instrumento, né? Eu ficava olhando as pessoas tocarem, as pessoas, quando eu observava que eu estava olhando, que eu estava observando, meio que virava assim para eu não ver, quer dizer, tinha um pouco essa coisa, entendeu? Esconder. Mas a gente foi tateando de todas as maneiras e com o dom que eu sempre tive, eu fui descobrindo novos acordes e isso foi seguindo esse caminho meio tortuoso, mas que foi o que me formou, foi o que me trouxe até aqui, foi o que me fez amar cada vez mais profundamente a harmonia. Eu sempre tive uma paixão enorme pela harmonia, tenho até hoje. Eu acho que a harmonia ela é a base fundamental da música. É o que segura a melodia, o que segura a atmosfera da ideia musical, é a harmonia. Então, tudo isso foi adquirido realmente de maneira autodidata. Não tive livros no início, depois sim, depois eu estudei, claro. Depois eu comecei a me aperfeiçoar, digamos, né? Buscar novos caminhos, buscar outros entendimentos, mas no início foi na raça. Aos 18 já combinava essa conjugação de sons, a harmonia, animava com a sua banda Bailes em Maceió. Depois, aos 23 anos, deu o grande salto para o Rio de Janeiro e começou a conhecer pessoas da indústria musical, como nós chamamos cá em Portugal, da rádio, da televisão. Como é que foram esses primeiros tempos no Rio? Foram difíceis porque eu, quando vivi em Maceió, eu tinha uma banda chamada LSD, onde a gente cantava em todos os lugares e tal, e eu era conhecido na cidade, né? E eu era conhecido como um músico especial, uma pessoa de talento e tudo. Quando eu cheguei no Rio de Janeiro, eu achei que isso ia se reeditar, que seria a extensão dessa ideia, mas nada disso. No Rio eu me senti muito pequenininho demais. No Rio eu percebi que todas as pessoas eram talentosas, que o número de pessoas que tinha o dom da música era imenso e com as quais eu tinha que competir, eu tinha que ir à luta. E eu fui à luta. Logo me adaptei e comecei a descobrir caminhos novos, ideias novas, lidar com músicos superiores a mim, muito superiores, tanto do ponto de vista da execução, como do entendimento da música, da ideia musical. Aprendi muito com eles e fui me desenvolvendo até conseguir. A sua veia de compositor veio cedo ao de cima, mas há ali uma parte ainda em Maceió que há muitas composições suas que diz na sua biografia que lhe sumiram até da ideia. Sim. Quando é que despertou para a composição? A primeira composição foi feita com 18 anos. Eu tinha 18 anos. Mas, verdade, quando eu cheguei no Rio de Janeiro, eu trouxe de lá de Maceió 60 e poucas músicas. Aí, quando eu fiz o meu primeiro disco, com a Luiz de Oliveira como produtor, eu dei para ele 60 músicas, para ele escolher 12. E eu não sei o que aconteceu com essa fita que eu dei para ele. Não sei se ele não me devolveu, ou ele devolveu e eu perdi. Eu sei que salvamos as 12 que está no primeiro disco e o resto eu não sei. Não sei o que fim levou. Depois, o tempo foi avançando, tocou com boas orquestras também, lá está a harmonia e o conjunto do instrumental. E em 80 há um disco de viragem, Meu Bem Querer. Como é que viveu esses tempos, cada disco, todo um mundo novo que ia inventando? Porque a composição, ela sempre foi, para mim, uma coisa muito orgânica. É como se eu realmente nasci para compor canções, né? E eu fui fazendo, quer dizer, quando eu fiz Meu Bem Querer, que foi um acontecimento musical para mim importantíssimo, eu fiz o Meu Bem Querer como eu fiz todas as outras antes, como eu havia feito as outras, né? E eu tenho uma produção muito frequente, sempre tive, né? Eu componho com certa facilidade e eu não tenho dificuldade de iniciar um trabalho novo. Basta que eu necessite, porque não há muito essa coisa, eu preciso estar inspirado, eu não sei exatamente o que é isso. A inspiração para mim é a necessidade de fazer.
Quando eu tenho necessidade de fazer, eu vou e faço. E foi sempre assim. E o meu bem-querer foi feita nessas condições. Pouco tempo depois, diz que o pouco que aprendeu está aqui, pleno dos pés à cabeça, sobre o álbum Seduzir, um ano a seguir. Foi o último álbum para a Amy Odeon também, nessa altura? Foi, o último álbum. Esse disco também é um disco muito importante. Esses 3 discos da Amy Odeon, o primeiro Djavan, o segundo Alumbramento e o terceiro Seduzir, foram discos importantíssimos porque foram discos que formataram a minha base. A Odeon é uma gravadora a qual eu devo muito porque eu não era um vendedor de disco e ainda assim ela investiu muito nesse período, né? É por isso que eu consegui fazer 3 discos que são marcantes do ponto de vista da evolução da composição, da letra e tudo. E dali eu parti para a Sony, né? Saí da Odeon para a Sony. Primeiro CBS. Que era a CBS, depois se transformou em Sony. Mas é uma gravadora que realmente eu considero muito importante pelo investimento que ela fez, mesmo sem ter um retorno justificável, né, na época. E depois a sua carreira internacional, neste entretanto que temos falado, explode e chega a trabalhar com nomes tão fortes como Stevie Wonder, por exemplo, em 82, não é? Então, esse foi o primeiro disco da Sony. O projeto da Sony era mais ambicioso. O projeto da Sony era eu ir para os Estados Unidos, gravar um disco, né? Gravei com nomes importantes como Hilbert Laws, além do Stevie Wonder, Harvey Mason, Greg Phillinganes, Ronnie Foster, que foi o produtor, vários músicos que estavam ali à frente da música americana, sobretudo o jazz, né? Mas o projeto da Sony era ir para os Estados Unidos, gravar esse primeiro disco, voltar para o Brasil, lançá-lo e depois voltar para os Estados Unidos para viver lá. Ele achava que vivendo nos Estados Unidos, com aquela base ali, a minha inclusão, digamos assim, entre os grandes músicos no mundo seria mais fácil, através dos Estados Unidos. E olha, isso era um projeto que, antes dele me oferecerem, eu tinha isso como um objetivo um dia, como um futuro. Eu sempre quis ir para os Estados Unidos, viver lá musicalmente. Eu achava que, para mim, seria um caminho bom, porque eu ia conseguir evoluir de maneira mais rápida e sustentável, digamos assim. Mas quando isso me foi oferecido, eu tremi na base, porque eu pensei, será que é isso que eu devo fazer? Eu vou conseguir conviver sem a essência musical e cultural brasileira? Eu vou gostar de trabalhar com outro idioma que não seja o português, que é uma língua que eu amo tanto e tenho tanto a descobrir e tenho tanto a fazer com essa língua, né? Eu comecei a achar que aquilo talvez não fosse o melhor dos mundos para mim. Eu pensei, eu não quero isso. Eu acho que eu preciso muito mais do Brasil do que vou precisar dos Estados Unidos, por exemplo, e vice-versa, né? O Brasil precisa mais de mim do que outro lugar qualquer, do ponto de vista cultural, do ponto de vista artístico, musical. Eu sabia que ali, no Brasil, eu poderia desenvolver a minha arte com mais precisão. E aí disse não quero. Não quero viver nos Estados Unidos. Eu vou para lá quantas vezes for para cantar, para me apresentar, mas volto. Quero continuar vivendo no Brasil. Quero continuar desfrutando dessa linguagem, dessa cultura, não é? desse ambiente artístico que o Brasil proporciona para mim. E não fui. E um ambiente artístico, de resto, mais completo. Chegou a participar também no grande ecrã para viver um grande amor. Como é que foi essa experiência e as outras que teve envolvendo televisão? Olha, isso foi uma loucura que eu pratiquei na vida, né? Na verdade, eu só entrei nesse projeto porque o Chico Buarque, que também era um dos compositores do projeto,
insistiu muito, Miguel Faria, que era o diretor do filme também, e um filme que envolvia o Tom Jobim e tal, quer dizer, o filme tem uma trilha linda, maravilhosa, envolvendo músicas do Tom com Vinícius, músicas do Chico Buarque, e eu também compus 2 músicas para esse filme, e também músicas do Carlos Lyra, uma trilha muito rica. E eu entrei nessa empreitada meio loucamente, sem nunca ter feito nada nesse sentido, e é aquilo que se vê, é aquilo que está aí, quer dizer, eu cumpri com a minha parte, eu acho. O Djavan é um artista que também dá muito valor à arquitetura, a qualquer forma de arte, não só a música e os sons e as emoções que saem da música. Teve um choque positivo quando teve contacto com a cultura, quer angolana em concreto, quer espanhola, por exemplo, com a arquitetura de Gaudí? Olha, a arquitetura é uma paixão, assim, inominável. Se eu não fosse músico, eu seria um arquiteto felicíssimo. É óbvio que eu não adquiri, por ter escolhido o caminho da música, a base fundamental para fazer arquitetura, mas eu faço mesmo assim. Eu tenho construído coisas lá no Rio. Porque a arquitetura é um dom esquecido dentro de mim, digamos assim, entendeu? Eu gosto de lidar com proporções, com texturas, cores, formas. Eu lido com isso com um prazer que provavelmente os arquitetos desfrutam desse prazer. E eu faço isso com muito prazer. Então, a arquitetura, ela me encanta em todos os lugares onde eu vou, eu quero saber da arquitetura. E o Gaudí me enlouqueceu quando eu conheci o Gaudí, porque eu acho que o Gaudí foi um dos homens mais ousados que existiram assim na arquitetura no mundo, porque o Gaudí não tem ligação nem com o passado, nem com o presente, a arquitetura dele é solta entre todas as tendências. A arquitetura dele se destaca. Não pode ser classificada. Não pode se classificar. Ele trabalhou com ferro, com o concreto, de maneira inusitada, de maneira original. Ele foi original em tudo, trabalhando com madeira, fazendo móveis, com pintura, as texturas que ele usou, os matizes. Ele realmente foi um homem muito importante para a cultura mundial, porque a arquitetura dele é uma arte que tem a expansão e engloba todas as artes dentro dela. Eu acho o Gaudí um dos maiores artistas do mundo, assim, deste século, do começo do século passado e tudo. E eu sempre tive essa paixão pela arquitetura e também pela botânica. Adoro a planta, adoro as árvores, adoro as flores. Eu vivo envolvido com isso hoje em dia, orquídea, tem orquidário e tudo. Minha vida é essa. Tenta também pôr nas suas músicas essas texturas, essa estética toda de beleza, das coisas, da natureza. Com o Novena, em 94, e depois do sucesso de Oceano e tantos outros, acaba por ser o artista completo, ou seja, é tudo feito por si. Em Novena foi o grande salto. Em Novena eu sedimentei a ideia de que para ser íntegro na amostragem da minha arte, eu precisava fazer o arranjo, eu precisava produzir, além de fazer as canções, escrever as letras, cantar, tocar. Por quê? Porque, por exemplo, você pega uma canção e dá para um amigo seu fazer o arranjo, o que ocorreu comigo algumas vezes. O sujeito faz um arranjo lindo, mas inadequado para aquela canção. Como dizer para ele que você não vai gravar o arranjo dele? Isso é uma coisa indelicada, entendeu? E aconteceu comigo algumas vezes. E eu tive que gravar mesmo contra a vontade, porque não estava conseguindo me adequar àquele arranjo. Passei a fazer. E a produção, mais ainda, porque o produtor de um disco, ele leva aquele disco para onde ele quiser, na hora da mixagem, na hora que ele vai acabar o disco, entendeu? E eu considero isso uma coisa impensada na minha vida, um sujeito pegar um disco meu e levar para onde ele quiser, entendeu? Então, todas essas coisas me levaram para a certeza de que eu tinha que fazer. Eu tinha que entrar nessa empreitada gigantesca que é você fazer todas essas coisas. Eu trabalho com todos esses elementos durante a gravação de um disco, é exaustivo, mas é prazeroso ao mesmo tempo. Quero ainda fazer mais umas breves questões. Uma delas tem a ver com a marca dos 2 milhões de discos, ainda no caminho para cá comentava isso.
do álbum ao vivo, da saída em 99. É uma marca impressionante, que mais que os prémios todos que tem recebido, inclusivamente da AllMusic, da MTV, é o prémio do público, porque eles compraram o disco. É porque, na verdade, o que causa estranheza, de certo modo, é porque a minha música não é exatamente uma música popular. Eu me tornei um artista popular, mesmo sem fazer uma música exatamente popular. Vender 2 milhões de cópias de uma música assim foi um acontecimento, né? E 2 milhões na época, esse disco vendeu muito mais, porque continuou vendendo e tudo. Foi um acontecimento. Mas isso não é uma coisa comum no mercado, para um artista como eu. Isso foi um evento espetacular que aconteceu aí nesse momento, porque a minha venda até então girava em torno dos 300 mil, às vezes 400, às vezes 500, mais 200 tal. A minha vendagem sempre foi essa. Essa que passou para 2 milhões e pouco foi um acontecimento extraordinário. Queria perguntar-lhe o que é que se segue em cada momento desses em que alcança um novo patamar e faz novas experiências. Ainda revê em si o menino do Rio que ouvia a senhora sua mãe a cantar. Lembra-se muitas vezes das inspirações primeiras, quando escolhe o caminho que vai seguir a seguir, quando tem uma ideia sobre o que se vai seguir? Você sabe, por exemplo, quando a gente começa uma carreira, a nossa projeção ela é inerente à sua capacidade de ver o futuro. E o que você consegue ver nesses momentos é o que você tem como palpável ao seu redor. Eu não sabia que eu ia viajar tanto, que eu ia chegar tão longe com a música. Eu não imaginava, porque é um tipo de projeção que você não consegue fazer. O que eu me lembre, que sempre ocorreu comigo, é que eu sempre tive o foco lá em cima. Eu sempre quis, de acordo com a minha força de trabalho, o melhor. Eu sempre visualizei chegar o mais alto que eu poderia, né? Isso sem comparar com ninguém, eu digo de acordo com a minha capacidade de trabalho. Eu sabia que eu tinha uma música difícil, porém muito pessoal. Isso poderia dar muito certo, mas também poderia não dar tão certo, né? E eu tive essa experiência desde o início, onde produtores que me ouviram na época, digamos, 2 especificamente, um dizia: você tem algum talento, mas a sua música é complicada, você devia simplificar isso. Bom, isso eu quase que não escutei, porque eu não entendi o que ele queria dizer em simplificar isso. A minha música é a minha música. O outro me disse: a sua música é difícil, mas esse é o seu trunfo. Siga fazendo só o que você sabe fazer, só o que você quer fazer. Isso me trouxe até aqui, porque então eu aprendi que para ser alguém que eu queria ser, a coisa mais importante seria preservar o que eu queria fazer. Então, a primeira coisa que eu fazia quando chegava para assinar algum contrato com alguma gravadora era dizer: eu vou fazer o que eu quero, sempre, vocês jamais vão interferir na minha criação, na minha maneira de fazer as coisas. E foi sempre assim, até o dia que eu não precisei mais de gravadora e criei a minha própria. Mas isso me ajudou muito a ser quem eu sou hoje. Essa inspiração em Angola e o que viu lá levou ao ponto de chamar Luanda Records à sua produtora. Achei esse facto muito interessante. Porque foi um momento muito importante, porque eu sofria muito no Brasil com o fato de, por fazer uma música muito pessoal, os músicos diziam: where's the one? Nos Estados Unidos as pessoas diziam: where's the one? Onde é que está o um? Eles não identificavam o tempo forte na minha música, ou tinha dificuldade de identificar. Isso foi uma dificuldade que eu sofri muito grande. E, claro que eu não adquiri nenhum complexo por isso, mas às vezes eu me preocupava. Mesmo sabendo que o que eu estava fazendo eu entendia muito perfeitamente e para mim era o bastante. Quando eu estive em Angola pela primeira vez, foi uma libertação, porque eu vi naquela complexidade rítmica que aquelas pessoas que estavam ali executando aquela música de maneira
até rudimentar, porque daquelas ilhas, crianças, homens, mulheres tocando e cantando com uma complexidade rítmica enorme, e eu me senti uma identificação muito grande ali. E eu disse, meu Deus, é aqui que a coisa está, é daqui que eu vim, entendeu? Isso foi uma coisa muito libertadora para mim. Já bem, seja uma boa estadia em Portugal, foi um gosto, e que tenha muita oportunidade de estar com o público português nestes shows nos próximos dias e de comer muito bacalhau, entre outras coisas. Eu quero tudo aqui, eu sempre quero tudo, porque eu me divirto muito aqui em Portugal, eu vou comer muito bem, vou cantar muito bem, o show vai ser lindo, eu tenho certeza, e as pessoas vão se divertir bastante, é isso que eu desejo. Claro, claro.